Olá pessoal, eu irei falar agora notícia de São Paulo. Veja 5 impactos financeiros que o São Paulo já sente por conta da paralisação do futebol. Sabem em detalhes como o Tricolor está enfrentando a pandemia do novo coronavírus. São Paulo sente os efeitos nas finanças pela paralisação do futebol por causa do coronavírus. Renda do clássico contra o Santos. A vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Santos no Morumbi foi de portões fechados. O Tricolor estima que havia arrecadado cerca de 1 milhão com a venda de ingressos. Os valores tiveram que ser devolvidos ou ainda estão em processo de devolução aos torcedores. A partida sem torcida deu prejuízo de 47 mil. Venda do jogo contra o River Plate. O São Paulo enfrentaria o River Plate no dia 17 de março no Morumbi, pela terceira rodada da Copa Libertadores, mas a partida foi suspensa, assim como todos os outros jogos da competição continental, pela Conmebol. Inicialmente a projeção é de retorno em maio. O departamento financeiro projetava uma receita entre 4 e 5 milhões no jogo. Foram vendidos antecipadamente 39 mil ingressos. O clube prometeu ressarcir os torcedores que compraram entradas. Provavelmente seria o jogo de maior público do time na temporada. O Barça fechou com o São Paulo a opção de compra do atacante Gustavo Maia, revelado na base por 1 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões. Mas os espanhóis atrasaram o pagamento por causa das consequências financeiras pela crise do coronavírus. Também o desafio da negociação dessa nova realidade econômica que se impõe ao curto prazo. São Paulo, por exemplo, em uma semana teve o jogo do Santos, a cota da Libertadores, renda do River Plate, dinheiro que o Barcelona devia mais de 5 milhões e não pagou. Patrocinadores. O contrato do Banco Inter com o São Paulo termina neste mês de abril e não há definição sobre se o patrocinador Master não vai renovar ou não. Enquanto o problema é com não há partidas, as marcas também pararam de aparecer. Diante disso, o clube tem buscado compensar essa falta de exposição com conteúdos digitais. Segundo o blog do PVC, a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, avisou ao Tricolor que não conseguirá pagar de maneira originariamente combinada e propõe um acordo para prorrogar os depósitos. Quinto, renegociação salarial. Mesmo sem acordo com o jogador, do São Paulo cortou os salários e pagou 50% dos vencimentos da CLT de março. A promessa de reembolsar os 50% descontados agora em 6 parcelas a partir do mês seguinte. O clube também pagou 3 meses de direito de imagem do ano, de janeiro e fevereiro. Março segue pendente a promessa de quitar assim que possível. Alguns jogadores entendem que a diretoria tenta incluir um acordo de dívidas antigas que mantém com os atletas. Esses jogadores que querem primeiro receber os valores atrasados, para então discutir acordo relativo a pagamentos futuros. O São Paulo paga 2 meses de direito de imagem atrasado e 50% do salário CLT de março. O clube põe em ação proposta recusada pela maioria do elenco em negociação e tenta buscar soluções do problema financeiro enquanto acompanha impactos da crise do coronavírus. O São Paulo pagou 2 meses de direitos de imagem atrasado, janeiro e fevereiro, 50% do salário CLT de março aos jogadores. Com o pagamento, São Paulo colocou em prática a proposta de readequação salarial que foi recusada pela maior parte do elenco. O blog do PVC havia patrocinado de acordo, o São Paulo tenta buscar alternativas para encontrar uma redução desse problema, ao mesmo tempo em que acompanha os impactos da crise. O clube ofereceu reembolsar os 50% descontados em 6 parcelas a partir do mês seguinte ao fim da crise do coronavírus e também congelar os pagamentos de direitos de imagem a partir desse mês de abril. Veja em detalhes a proposta de São Paulo aos jogadores. 2 meses de direitos de imagem pagos até 5 de abril. Outro mês, março, assim que possível. 50% CLT de março no dia 5 de abril.
50% CLT de 10 dias de abril no dia 5 de maio. 50% do salário do CLT sempre nos dias 5. Mantém um mínimo de 50 mil na CLT. Valores de lucro CLT serão incorporados e sofrerão o mesmo desconto. Essas são as notícias do São Paulo Esporte Clube de hoje, dia 9 de abril de 2020. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe aquele like maroto. Fique em casa, lave bem as mãos. Todos apoio contra o coronavírus. Juntos vamos vencer.